Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, Deus abençoe seu ministério. Quero nesse instante estar mais uma vez tratando aqui de um tema específico concernente aqui à Sagrada Escritura com a sua pessoa. E neste tema quero abordar sobre a esperança na ressurreição. Um ponto importantíssimo para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos e que nós almejamos alcançar pela vitória em que Jesus Cristo nos concedeu. Quero aqui estar lendo 1 Pedro, primeira epístola universal católica do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, aqui está desde já uma definição bem clara para nós acerca da nossa esperança viva, que nós temos uma viva esperança de acordo com a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso acreditamos que nós estamos passando por um processo de regeneração, de um novo nascimento, a um trabalhar de Deus no nosso homem interior, no homem de dentro para fora. É a restauração plena de Deus através do Santo Espírito em nós. Portanto, nós temos aí uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro também aqui fala, capítulo 3, verso 21, que diz assim, que prefigurando o batismo, vos salvo, qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, também nos mostra aqui uma prefiguração, a ressurreição de Jesus Cristo, que quando nós passamos pelo batismo, existe aqui uma consciência plena em Deus. Nós temos uma consciência plena em Deus, que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, a ressurreição de Jesus Cristo nos dá esta garantia também de termos um acesso ao Pai. E o batismo nos mostra esta confirmação em que nós temos este entendimento em nossa plena consciência para com Deus. Atos, capítulo 5, verso 28, aqui nos diz assim, que nos mostra aqui um fato que aconteceu com os apóstolos quando estes foram indagados pelo Sinedrim, pelo Sinédrio, a fim de que eles não ensinassem mais no nome de Jesus. E a Sagrada Escritura diz assim, dizendo estes, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então os apóstolos estavam anunciando a doutrina em nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas que doutrina era esta que até então eles estavam embasados, fundamentados? Vamos ver aqui, também aqui diz, Atos capítulo 17,
versos 18 e 19, sobre o apóstolo Paulo em Atenas. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam ou disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, este tagarela? Parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a mensagem, o evangelho, a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então, olha só o que os apóstolos eles ensinavam em nome de Jesus. Eles anunciavam Jesus Cristo e, por sua vez, a ressurreição. Esta era a doutrina em que eles ensinavam constantemente. Por essa razão, o levaram a uma reunião ao Areópago, onde lhe questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Então, sobre essa dissertação que você está anunciando ao nosso ouvido, pode nos revelar que nova doutrina é essa? Que novo ensinamento é esse? Porque Paulo, como os demais apóstolos, anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. Ainda aqui no capítulo 17, verso 31 e 32 diz assim: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado provas a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam: acerca disso, numa outra oportunidade te ouviremos outra vez. Então nós percebemos, aqui está um estudo, uma doutrina, uma disciplina que é pouco falado na teologia, é pouco desenvolvido na academia teológica ou academia universal ou os grandes temas de debates, de concílios ou até mesmo de convenções. Então isso aconteceu aqui, quando Paulo estava anunciando a Jesus e a ressurreição. Houve aqueles que escarneciam, que estavam zombando, e havia outros que atentamente deram ouvido, mas que queriam, em outro momento, voltar a falar do assunto. Então, isto, ainda nos dias de hoje, choca algumas pessoas, quando se fala de Jesus Cristo e da ressurreição. Por quê? Porque não conhecem a doutrina, esta disciplina que está pautada nas Sagradas Escrituras. Olha só, os evangelhos, tanto Mateus capítulo 22, Marcos capítulo 12 e Lucas capítulo 20, se você olhar lá os evangelhos sinóticos, lá diz assim: então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que teve 7 maridos, e que os 7 foram casados com ela? Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são dignos de alcançar o mundo vindouro, a vida eterna e a ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo estes filhos da ressurreição. Então, olha a Bíblia nos mostrando o processo em que se dará para aqueles que creem a partir da ressurreição de Jesus Cristo, e o que há de acontecer também para aqueles que são chamados para estarem congregando
pelo Espírito no corpo de Jesus. Então, haverá aqui uma ação também de restauração, de ressurreição para aqueles que creem. Olha só, Atos capítulo 23, versos 6, 7 e 8. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, quer dizer, no concílio: varões e irmãos, eu sou fariseu. É Paulo dizendo, eu sou fariseu, não deixou de ser. Filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então nós observamos aqui, diante desses dois grupos, dessas duas seitas, aqui nos mostra que os saduceus, eles pregavam, ensinavam que não havia ressurreição. Os saduceus também anunciavam que não existe anjos, milagres, cura, ação do Espírito, ação espiritual. Então eles não reconheciam isso, mas os fariseus reconheciam tanto uma quanto outra coisa. Agora deixa eu te dizer algo aqui. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam em milagres, acreditavam em curas. Esta era a doutrina defendida pelos fariseus. E se você crer nesta possibilidade em que há ressurreição, então você defende a doutrina dos fariseus. Porque se você é contra a doutrina dos fariseus, então eu te digo que você é um saduceu e você não crê na possibilidade em que há ressurreição, ou que até mesmo teu Senhor ressuscitou. Amém? Então, muito importante aqui entender que os fariseus, eles acreditavam nessa possibilidade da ressurreição. Atos capítulo 24, verso 14, 15 e 16. Olha o que Paulo diz. Paulo está confessando, dizendo assim: mas confesso-te que, conforme o caminho que eles chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, seria aqui o Antigo Testamento, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Aqui está mostrando, Paulo está dizendo que há duas ressurreições, dois tipos de ressurreição: ressurreição dos justos e ressurreição dos injustos. Paulo acreditava nesta possibilidade. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Você também crê nessa possibilidade? Há duas ressurreições que a Bíblia nos mostra. E Paulo defendia isto aqui claramente. Atos capítulo 26, versos 6, 7 e 8. Olha o que Paulo diz: e agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó rei Agripa, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julgo inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Você acredita nesta possibilidade que Deus pode operar milagrosamente a ressurreição? Fique com esta palavra em nome de Jesus.